Vendo? Sim, só não tá na tela cheia. Vou colocar ainda, peraí. Aí foi? Foi. Pode começar, doutora? Quer esperar mais um pouquinho? Tá, então eu vou começar. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre sepse neonatal. Eu tentei resumir o máximo possível e fazer um- uma aula um pouco mais tranquila, porque eu sei que é um assunto que assusta muito, mas no final das contas é um assunto tranquilo, assim. Ai, deixa eu ligar minha câmera, esqueci. Aí. Então, tá. Então, falando um pouquinho da sepse neonatal, é uma condição, segundo a SBP, é uma condição multissistêmica de origem bacteriana, viral ou fúngica, que é uma importante causa de morbimortalidade. Já o UpToDate, ele define como um isolamento de um patógeno bacteriano ou fúngico em hemocultura ou em cultura do líquido. Isso é a sepse neonatal global. Tem uma incidência global de 3 milhões de casos de sepse neonatal por ano. De epidemiologia, o que que a gente tem? A gente tem uma incidência de 2 a 38 casos para cada 1.000 nascidos vivos, com uma média de 6 para 1.000 casos, uma mortalidade de 15 a 50% na sepse precoce e 20% na sepse tardia. Aqui na América do Sul, uma incidência de 1 para 9 a cada 1.000 nascidos e uma mortalidade de 1 para 31%. E aproximadamente 20 a 25% dos recém-nascidos com sepse apresentam a meningite, que é mais frequente na sepse neonatal tardia. Então, a gente tem a sepse neonatal precoce e a sepse neonatal tardia. Falando um pouquinho da sepse neonatal precoce, ela é aquela que acontece, que o quadro clínico surge nas primeiras 48 a 72 horas de vida e está relacionada a fatores maternos, gestacionais e periparto. Tem uma incidência inversamente proporcional à idade gestacional e ao peso de nascimento. A mortalidade, ela está associada à sepse. A mortalidade, ela aumenta à medida que a idade gestacional diminui. Então, quanto mais prematurinho os recém-nascidos que a gente tem, maior a mortalidade por sepse neonatal. Naqueles termos, tem uma mortalidade de 1,6%, entre 35 e 37 semanas de 2%, entre 25 e 28 de 30, entre 22 e 24 de 50%. E ela também aumenta de acordo com a redução do peso. Então, quanto menor o peso ao nascer, maior a chance de sepse neonatal. Então, aqueles que têm mais que 1,5 kg têm uma porcentagem de 3,5% de mortalidade, e os menores de 1,5 kg de 35%. A sepse neonatal precoce, ela está associada à coriamnioniite e quando ela está associada a isso, ela aumenta o risco de leucomalácia periventricular cística e de doença pulmonar crônica nos pré-termos, além da encefalopatia nos termos e da paralisia cerebral tanto nos pré-termos quanto nos termos. De etiologia, o que que a gente tem? Então, são aqueles agentes provenientes do trato geniturinário materno ou responsáveis por bacteremia materna. Então, o principal que a gente tem, responsável por 30% dos casos, é o Strepto agalactiae, que é o estrepto do grupo B, mas também tem a E. coli, Staphylo aureus, Staphylo viridans, enterococo, estrepto do grupo A, a Listeria, Haemophilus, Klebsiella. Pode ser também por fungo, como eu já falei, principalmente pelo Candida albicans, ou também por vírus. De fator de risco, a gente tem os fatores de risco maternos e os associados aos neonatos. De fatores de risco materno, a gente tem bolsa rota maior ou igual a 18 horas, Roprema, aquelas pacientes submetidas à cerclagem ou que fizeram uso de pessário durante a gestação, um trabalho de parto prematuro sem causa aparente, procedimentos de medicina fetal nas últimas 72 horas antes do parto, coriamnioniite, uma itu materna sem tratamento adequado ou com tratamento, mas que não fez um tempo de antibiótico terapia de pelo menos 72 horas, uma febre materna nas últimas 48 horas e uma colonização materna pelo GBS sem profilaxia adequada.
Lembrando que a coriamnioniite, eu tenho que ter febre e pelo menos dois critérios, que são uma taquicardia materna, um útero amolecido, um líquido amniótico intraparto com odor fétido, taquicardia fetal persistente e uma leucocitose materna. De fator de risco neonatal, a gente tem a prematuridade, ataque cardíaco fetal, os primeiros gemelares e quadro de asfixia perinatal. De quadro clínico, é uma clínica muito inespecífica, ela é multissistêmica, pode manifestar de qualquer forma, então a gente sempre tem que estar atento, principalmente naquelas crianças que têm um fator de risco. A gente pode ter uma instabilidade térmica, caracterizada por hipotermia nos pré-termos e uma hipertermia nos termos, dificuldade respiratória, geralmente é o sintoma mais comum e está presente em 90% dos casos, quadros de apneia. Pode ter também hipoatividade, hipotonia, convulsões, irritabilidade, letargia. As manifestações gastrointestinais, então recusa alimentar, vômitos, resíduos gástricos, distensão abdominal, hepatomegalia e diarreia, taquicardia, hipotensão e choque, hiperglicemia, icterícia ou então manifestações de sangramento, como sangramento em locais de punção, hematura e petequias. O diagnóstico, ele vai ser baseado na avaliação dos fatores de risco, no quadro clínico, na coleta de exames laboratoriais, tanto específicos quanto inespecíficos. Segundo o Ministério da Saúde, eu dou o diagnóstico quando eu tenho três ou mais sinais clínicos, ou no mínimo dois sinais associados ao fator de risco materno. Eu já tenho um diagnóstico clínico para essa criança, e já vou iniciar a antibiótico terapia e fazer os exames complementares, claro. De exames laboratoriais, o que que a gente tem? A hemocultura, que é padrão ouro. Eu tenho que coletar antes do início da antibiótico terapia e duas amostras em sítios diferentes. O líquor, eu vou coletar para todos os pacientes, mesmo que seja um procedimento invasivo. Eu preciso coletar para saber se tem um acometimento do sistema nervoso central e para ele me ajudar a definir a dose, o tipo e a duração da antibiótico terapia. Eu vou coletar sim que essa criança tiver condição clínica, mas eu não devo atrasar o início da antibiótico terapia. Por exemplo, naqueles prematuros, bem prematurinhos, que está em manipulação mínima, tem aquele negócio de fura a manipulação para coletar ou não. Então, nesses prematuros, eu inicio a antibiótico terapia. Se for necessário, eu espero o término do tempo da manipulação mínima para depois coletar. Eu não espero para começar o antibiótico. Tem o hemograma PCR, que eles são menos específicos. O hemograma tem o score de Hodel, que a gente conhece. Ele foi desenvolvido para avaliação da chance de infecção. Então, ele tem uma sensibilidade de 96%, mais uma especificidade de 78%. Quando eu tenho uma pontuação maior ou igual a 3, mas quando eu tenho uma pontuação menor ou igual a 2, ele tem um alto valor preditivo negativo. Então, se a pontuação vier baixa, eu excluo, mas se vier alta, ele não me confirma, então eu preciso ampliar a investigação desse paciente. E o PCR, ele tem uma sensibilidade aumentada quando ele é coletado entre 6 a 12 horas após o nascimento, com valor preditivo negativo de 98%. E pode me ajudar também como um marcador de resposta ao tratamento. Os exames de imagem, a urocultura e as culturas de sítio específico, eu vou avaliar em cada caso. Então, às vezes, naqueles pacientes que têm desconforto respiratório, eu posso lançar a mão de um raio-x de tórax, e vou avaliar caso a caso. A procalcitonina, ela tem uma sensibilidade de 72 a 79%, em especificidade que chega até 90%. Mas geralmente ela tem níveis séricos elevados em infecções bacterianas, principalmente invasivas, as citocinas, quimiocinas e outros marcadores, e lembrar que aqui a interleucina 6 e o TNF-alfa, ele não é utilizado na prática para avaliação da sepsis neonatal. Aqui eu coloquei só o score de Rodel para a gente ter a aula e ter a facilidade de ver. Então, eu tenho o score de Rodel normal se ele for menor ou igual a 2 e um score de Rodel alterado se ele for maior ou igual a 3. Aqui eu vou avaliar
Os leucócitos, então presença de leucopenia, leucocitose, neutropenia, neutrofilia. Vou avaliar se tem aumento de neutrófilos imaturos, a relação de imaturos sobre totais e a relação de imaturos sobre segmentados, se tem alguma alteração degenerativa e a plaquetopenia. Cada critério pontua um. No total, eu vou avaliar se tá menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 3. A triagem infecciosa que a gente faz para os nenéns que têm fator de risco. Então, aqueles com uma bolsa rota maior de 18 horas, um trabalho prematuro, sem causa aparente, uma ITU materna vigente ou que não fez 72 horas de antibiótico, aqueles com asfixia, uma taquicardia fetal sustentada, uma cultura materna positiva para GBS, a febre materna 48 horas antes do parto e a coriomiionite, eu vou colher hemograma PCR para para esses que têm fator de risco entre 18 e 24 horas de vida. Por que que eu colho entre 18 e 24 horas de vida? Porque nas primeiras horas de vida, o hemograma desse recém-nascido, ele pode sofrer influências de estresse do parto, administração de corticoides maternos, principalmente se for prematura, a mãe fez beta para maturação pulmonar. A própria asfixia perinatal pode trazer uma alteração no hemograma. E o parto cesáreo, o trabalho de parto prolongado também pelo estresse. Então, eu aguardo entre 18 e 24 horas de vida para colher essa triagem infecciosa. Lembrar que aquelas crianças que têm os sintomas clínicos, mesmo que sejam bem sutis, eu já inicio a investigação completa imediatamente, já começo o antibiótico empírico, não aguardo essa triagem laboratorial. E os exames de hemograma e PCR, eles são coadjuvantes, não vão substituir a observação clínica, e nem a hemocultura. Então, como que é um manejo clínico daquele recém-nascido com sepse precoce? Eu tenho uma suspeita clínica, ou então eu fiz a triagem, veio uma triagem positiva, eu vou colher a hemocultura desse paciente e vou iniciar o tratamento com antibiótico. Eu vou falar já o antibiótico. Em 36 a 48 horas, eu vou reavaliar essa conduta. Se a minha cultura vier positiva, eu vou completar o tratamento e vou adequar o antibiótico de acordo com o antibiograma, com o que veio no antibiograma. Se a minha cultura veio negativa, mas aquela criança continua sintomática, e tem uma triagem alterada, eu falo que ela tem uma sepse clínica. Eu mantenho o tratamento, eu vou completar e, se necessário, vou guiar de acordo com o antibiograma. Mas se a minha cultura veio negativa, recém-nascido está sintomático, ele está bem e a triagem é negativa, eu posso suspender essa antibiótico-terapia e observar clinicamente esse recém-nascido. Antibiótico terapia empírica. A gente vai começar com o quê? Com uma penicilina ou a ampicilina associado ao aminoglicosídeo, a agenta ou a amica. Na Dona Iris, a gente tem muito costume de fazer ampigenta, mas alguns serviços usam a penicilina ou usam a amicacina. Se eu tenho uma suspeita ou uma confirmação de uma sepse neonatal precoce com meningite por gram negativo, eu vou utilizar a cefalosporina de terceira ou de quarta, então uma cefotaxima ou um cefepime. O tempo de tratamento, então, vai depender principalmente da minha cultura. Se for uma sepse clínica, aquela que a cultura vem negativa, mas ele continua sintomático e com a triagem positiva, eu vou fazer de 5 a 10 dias. Se eu conseguir isolar o agente e for uma sepse de foco pulmonar, eu vou fazer de 7 a 10 dias. Se for uma pneumonia sem agente isolado, de 5 a 7. Se for meningite por gram positivo, 14 dias, por gram negativo, 21 dias. A ventriculite por 4 semanas e se for uma infecção osteoarticular, por 4 semanas também. Sempre lembrar que eu tenho que fazer reavaliação constante da necessidade de manutenção dessa antibiótico terapia, porque o uso empírico prolongado de antibiótico, ele pode aumentar o risco de sepse neonatal tardia, de enterocolite e até de morte. E além disso, induz resistência bacteriana. Então, sempre avaliar a indicação dessa antibiótico terapia, o tempo de tratamento e ver se eu não estou fazendo um tempo maior do que o necessário, se eu estou usando antibiótico num caso que não precise.
Aqui eu deixei as doses que a gente faz da ampicilina e da gentamicina, de acordo com a idade gestacional, dias de vida. Eu só deixei pra gente já ter, caso precise algum dia, tem na aula, fica de fácil acesso para não ter que abrir o Neofax. E a prevenção da sepsis precoce, como eu falei, é uma infecção principalmente materna. Então, a gente faz a triagem universal para todas as gestantes com suave vaginal e retal, que deve ser coletado em 36 e 37 semanas de gestação. E também eu vou fazer para aquelas gestantes que apresentam trabalho de parto prematuro ou uma rotura prematura de membranas antes de 37 semanas. A profilaxia a gente vai fazer na mãe com antibiótico terapia profilática intraparto, idealmente iniciada pelo menos 4 horas antes do parto, e a profilaxia é feita com a penicilina cristalina. De opção, eu posso fazer ampicilina também, mas a primeira opção, a primeira escolha é a penicilina cristalina. Para quais mães eu vou fazer antibiótico terapia profilática intraparto? Para aquelas que tenham um filho anterior, é, que teve um diagnóstico, que durante a gestação do filho anterior teve um diagnóstico de infecção por GBS, ou na gestação atual ela tem uma triagem positiva, uma cultura positiva, só não vou fazer se for uma cesárea que ela, não eletiva, mas que não teve ruptura de membranas, que a membrana está íntegra e ela não está em trabalho de parto. Vou fazer também para aquelas com bacteriúria assintomática ou que teve infecção urinária por GBS, mesmo se ela fez o tratamento, ela precisa da profilaxia intraparto. Ou então para aquelas gestantes que a gente não conhece, que não fez a profilaxia, que é o que acontece na maioria das vezes aí na Dona Iris, né? Elas chegam sem o suave, então se ela se tá com menos de 37 semanas, tem uma bolsa rota maior de 18 horas, ou uma temperatura materna maior do que 38 graus, eu vou indicar profilaxia intraparto para essa gestante. Então é isso. Da sepse neonatal tardia, o que que a gente tem? É aquela que se manifesta 48 a 72 horas, em 48 a 72 horas de vida. Ela é relacionada a germes da flora materna, hospitalar ou a fatores ambientais e neonatais. De etiologia, a gente tem aqueles patógenos adquiridos depois do nascimento, por contato humano ou com materiais contaminados, que pode ser de origem hospitalar ou relacionado a procedimentos invasivos. Então, aqui a gente já tem o Staphylo aureus, o Staphylococcus negativo, que é o Staphylo epidermidis. Tem também o GBS, E. coli, outros grãos negativos, pseudomonas, Klebsiellas e também os fungos e os vírus. De fatores de risco, a gente tem a prematuridade, o tempo de internação prolongada, principalmente maior do que uma semana, aqueles recém-nascidos submetidos à cirurgia, aqueles que receberam nutrição parenteral prolongada, procedimentos invasivos, como os catéteres, uso de dispositivos, a sonda vesical de demora, o tubo, antibiótico terapia de largo espectro e a falha na adesão aos protocolos de prevenção e de controle de infecção hospitalar. De quadro clínico é muito semelhante à sepse neonatal precoce, então pode ter apneia, dificuldade respiratória, quadros de cianose, taquicardia ou bradicardia, má perfusão, choque, irritabilidade, letargia, convulsões, distensão abdominal, vômitos, intolerância, icterícia, distermia, petequias ou púrpura. Qual que vai ser o manejo da sepse neonatal precoce? Peraí, rapidinho. Se eu tenho um RN sintomático, com suspeita de sepse, eu vou fazer uma triagem infecciosa para essa criança. Então, eu vou colher um hemograma e um PCR. Se a minha triagem vem normal, tudo bem, eu vou manter a observação clínica. Mas se vem alterada, eu preciso ampliar a minha investigação. Então, eu vou fazer a hemocultura, vou fazer o líquor, que eu já fazia lá na sepse neonatal precoce, mas aqui a gente também tem o EAS e a urocultura e raio-x de tórax e abdômen. E também vou iniciar antibiótico terapia empírica. Após 72 horas, eu vou reavaliar e vou avaliar essas culturas que eu colhi. Se ela vier negativa, mas tem uma piora clínica, eu mantenho o antibiótico e considero a troca de acordo com o meu antibiograma.
Se ela veio positiva, eu vou manter o antibiótico, vou ajustar de acordo com o antibiograma se necessário e vou fazer o meu tempo de tratamento adequado. Se eles vêm normais, culturas negativas e ele tem uma melhora clínica, eu posso suspender o antibiótico e manter a observação clínica desse paciente. Aqui, a antibiótico terapia é diferente. A antibiótico terapia empírica que a gente faz é com oxa e com amica, e ela vai ser guiada depois do resultado do antibiograma com a identificação do micro-organismo. E em casos de meningite, eu vou ajustar de acordo com o antibiograma, mas se eu não conseguir isolar o patógeno, eu preciso mudar essa antibiótico terapia para cefepime. A duração do tratamento vai depender da gravidade, da localização e do agente. Então, assim, de corrente sanguínea, 7 dias se ele tiver uma boa evolução. Se for de sítio cirúrgico, de 10 a 14 dias. Se for por uma flebite, uma celulite, de 5 a 7 dias. E aí vai depender de caso a caso. Eu deixei a tabelinha aqui para a gente conseguir visualizar melhor isso em algum caso, se a gente precisar. As doses da Oxa e da Amica também, de acordo com a idade gestacional, com a idade gestacional corrigida do nascimento, da idade pós-natal. E a prevenção da sepse tardia envolve lavagem das mãos e uso de álcool em gel, principalmente pela equipe e pelas mães. Os cuidados adequados com os dispositivos externos, reduzindo a contaminação. Alimentação enteral trófica. Então, para a gente parece besta a dietinha trófica que a gente começa para os prematuros na UTI, mas ela estimula o trato gastrointestinal, reduzindo a translocação e a invasão bacteriana. E, claro, o leite materno, que é rico em IgA e em oligosacarídeos, que tem propriedades anti-infecciosas. E é isso, essas foram minhas referências. Aí, deixa eu voltar. Isa, parabéns pela aula. Tá todo mundo escutando? Sim. Então, Sim. anotei alguns pontos aqui de mudanças de protocolo. A aula tá toda certa, mas igual. O líquor, ele não entrava para todos, né? E Uhum. agora o líquor entra para toda a sepse, tanto a Sim. sepse neonatal precoce quanto a sepse neonatal tardia. Em Goiânia, a gente usa muito o ampicilina e a gentamicina, de acordo com o Neofax. Em outros centros, pode ser usado também a penicilina, né? Que eu já tinha notado também. Em Goiânia, em alguns locais que a gente já tem resistência, a gente parte direto para Mero e Vanco, Uhum. tá? Então, pula oxaliamica, pula cefepime e já vai para Mero e Vanco. Ficou perfeito aquele quadro que a gente, eu também anotei aqui, da sepse clínica, né, de acordo com a hemocultura. Então, não é assim, a hemocultura chegou negativa, eu vou suspender antibiótico, nem sempre, né? A gente tem que suspender antibiótico de acordo com os sintomas, de acordo com a evolução, de acordo com o hemograma. O ideal, sim, né, com a hemocultura negativa. A gente nunca atrasa início de antibiótico. Se eu tô com um bebê com um quadro clínico, a gente fala um bebê diferente, um bebê que não está evoluindo bem, um bebê com distúrbio de glicemia, um bebê apático, um bebê que está vomitando, eu vou considerar como sepse, eu vou triar o foco da sepse, né? É uma sepse de foco pulmonar, é uma sepse com foco abdominal, é uma sepse do sistema nervoso, é uma meningite. Então, a gente vai fazer essa triagem e não atrasar o início de antibiótico e solicitar os exames, né? É um tema que é praxe da UTI, né? Então, é a nossa vida diária da UTI. Tem muita dúvida hoje, entre os neonatologistas, tem muitas dessas mudanças de protocolo. Antigamente, a gente entrava, até estranho a gente falar, a gente entrava com antibiótico para todos os prematuros menores que 34 semanas. Todos. E aí, a prescrição era dieta zero, ampigenta e pá, pá, pá.
Depois diminuiu para 32 semanas, melhorou, né? Mas também entrava para todos. Hoje não. Apesar de neonatologistas mais antigos ainda prescreverem, a gente tem que ver qual que foi o fator de risco para aquele parto. Foi uma bolsa rota maior que 18 horas? É uma ruprema? A mãe está com infecção de urina? É uma mãe com estrepto positivo? Tem algum fator de risco? Aí sim. Agora, uma mãe que foi uma eclâmpsia, que não teve nenhum fator de risco para sepse, então eu vou maneirar, eu vou pedir exames, eu vou triar e vou esperar esses exames ficarem prontos e ficar de olho no bebê. Então, isso aí, vocês ainda vão ver essa questão dúbia dentro da UTI, dentro dos neonatologistas mais antigos. Teve, nossa, mas você não entrou com antibiótico para um bebê de 29 semanas? Não, porque a mãe não tinha nenhum fator de risco para isso, né? Mas se ela tiver fator de risco, eu entro com antibiótico e espero os exames. Então, isso daí tem mudado muito nos últimos protocolos, né? A gente segue o NeoFAX. O NeoFAX é um guia de antibiótico terapia internacional. A gente tem a versão 2025 com algumas atualizações em 2026. Vou passar para vocês também. E eu acho que de anotação é isso, tá? É um tema bastante. Ah, sobre sepse fúngica, a gente não falou, e também é muito específico da mel. A sepse fúngica, ela é um. Ela não é muito diferente, mas assim, a gente associa o antifúngico, geralmente o fluconazol, né? E o hemograma vem um pouco mais diferente, vem uma plaquetopenia mais exacerbada, né? Um bebê que sangra muito, um raio-x alterado. Então, é mais específico da ANEL. Tem alguma dúvida, gente? É um tema mais difícil. Tudo certo? Tudo certo, Temos. arrasou, Isa. A aula foi ótima. Foi muito boa. Foi muito boa. Vamos para a próxima aula,